Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula sobre os instintos. Então, começando a nossa semana aí com esse conteúdo sobre os instintos, trazendo um overview aqui, principalmente para aqueles que não conhecem sobre os instintos e ou nunca ouviram falar, ok? Então, vamos lá, aprendendo um pouquinho aí mais sobre esses instintos. O que são os instintos? Os instintos, eles dizem respeito às nossas estratégias de sobrevivência, né? São as estratégias de sobrevivência que todos os animais eles adotam em diferentes âmbitos. E por que os animais? Porque não só nós, seres humanos, mas também os outros animais, principalmente os mamíferos, a gente vê isso com muita clareza, adotando os instintos como estratégias de sobrevivência. E eu gosto de destacar os mamíferos porque são muito parecidos com a gente, porque nós também somos mamíferos. Então, quando você vai assistir um documentário, um programa ou algo que fala sobre a vida dos animais, aí, os mamíferos, né? Macacos, primatas, leões, enfim. Todos aqueles que são mamíferos, a gente percebe comportamentos muito parecidos. Por quê? Porque ambos, tanto nós quanto eles, nós utilizamos aí os instintos para nossa sobrevivência. E os instintos, como eu falei da questão dos animais, ele é o nosso lado mais animal, é o lado quase que inegociável, né? Tá ligado às nossas sensações, às nossas reações mais viscerais, mais automáticas, rápidas e inconscientes que nós temos. São reações que são comandadas principalmente pelo nosso cérebro primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano. Então, considerando que nós somos seres tricerebrais, que a gente tem uma parte do cérebro reptiliano que está ligada aos instintos, nós temos o cérebro límbico, que está ligado às emoções, e o nosso neocórtex, que está ligado ao nosso centro racional. Aqui, nós estamos falando desse cérebro reptiliano, dessa movimentação, desse impulso dos nossos instintos, que não passa nem pelo crivo das emoções e nem pela essa parte racional, ou seja, não passa pelo cérebro límbico e nem o neocórtex. Está conectado aí ao nosso cérebro reptiliano. Quais são os nossos três instintos? É o instinto de autopreservação, sexual e social. Todos nós temos esses três instintos e eles estão conectados. Um deles vai se apresentar como dominante, ou seja, que tem uma energia mais alta, e o outro como reprimido, que é aquele que tem energia mais baixa. Eles são dinâmicos, mas nós temos um padrão individual. E trata-se da nossa parte inconsciente, que é a nossa parte animal, que é o nosso cérebro reptiliano. São os nossos impulsos físicos, né, com uma velocidade de atuação alta, baseada em estratégias de sobrevivência, ou seja, ação, reação, reflexo de luta e fuga. Os nossos instintos, quando ele é dominante, é um exagero. Quando é reprimido, é o que falta. E ambos são um problema. Ou seja, então, o meu instinto, quando ele está exagerado ou quando está em falta, me traz problemas e me traz barreiras que me impedem de seguir ou de fazer o que precisa ser feito. E como que eu posso saber a minha ordem de instintos, né? Uma das perguntas aí, uma das reflexões que posso trazer para vocês é como que você se vê na maior parte do tempo nas diferentes fases da vida. Então, pensando lá, passando um filme ali da sua vida, lá na infância, na adolescência, agora na fase adulta, onde que você se percebe mais? Você se percebe como uma pessoa mais intensa, mais impulsiva, mais agressiva, por exemplo? Ou será que você tem mais preocupação com a sua imagem, sua aprovação, em ser reconhecido, em status? Ou talvez você possa ser uma pessoa mais pragmática, desconfiada, ansiosa, pé no chão, concreta e de quebra aí um pouco introvertida ou até mesmo reservada. Então pensa aí na sua vida,
como que você se vê a maior parte do tempo dentro desses três temas aqui. Falando um pouquinho do instinto de autopreservação, então, lembrando, pessoal, que os três instintos, tanto o instinto de autopreservação, quanto o sexual, quanto o social, todos eles vão criar estratégias de sobrevivência para nós, né? Lembrando aí que é a nossa alma animal. Então, um animal, quando ele está em perigo, ele vai para luta, fuga ou paralisia, né? Se finge morto. E com a gente não é diferente, nós fazemos o mesmo movimento. E cada um dos instintos vai trazer as suas estratégias específicas para cuidar dessa nossa sobrevivência. O autopreservação, especificamente, ele está ligado à nossa sobrevivência física. Então, ele vai entrar em ação para nos proteger quando a nossa sobrevivência fica ameaçada, como, por exemplo, crise financeira, fome, sono, clima muito frio, muito quente, ou até mesmo no meio de um assalto, por exemplo. E quais são as palavras-chave desse instinto de autopreservação? Conforto e segurança. Então, você observa na sua vida que, em primeira mão, você está preocupado com o seu conforto e a sua segurança, né? Observa isso aí. Falando do sexual, o sexual ele vai entrar em ação para nos energizar, para trazer essa fusão com o outro, fusão com a vida, por meio dessa energia sexual, da energia de criação, de atração, de realização. É a conexão com a energia vital como um todo. Então, o instinto sexual ele não está conectado necessariamente somente com a energia da sexualidade. Ele está, sim, conectado com a energia vital. É a nossa capacidade de criação, atração e realização. E é lógico que nós utilizamos também para fundir, né, essa fusão com uma pessoa, um projeto, com a vida. E o instinto sexual, em algumas outras nomenclaturas, alguns outros autores utilizam a palavra um a um. Tá? Por quê? Porque a energia sexual ela é uma energia unidirecionada. Nós vamos falar mais profundamente no dia que vamos abordar o tema do instinto sexual. As palavras-chave aqui são prazer e intensidade. Então, você observa na sua vida que a maior parte dela está em função de prazer e intensidade? Se sim, pode ser aí um instinto sexual dominante. E por último, nós temos aí o social. O social ele entra em ação quando nós necessitamos fazer parte de um grupo, seja para proteção, seja para assegurar ou conquistar poder, ou até mesmo para lutar juntos por uma causa coletiva. E ele pode aparecer na forma de grupos sociais, festas, partidos políticos, grupos empresariais, comunidades, ONGs, clubes, sociedades secretas, e tem como palavras-chave aí pertencimento e cooperação. O instinto social também está bastante ligado a essa necessidade de reconhecimento, a uma preocupação com a imagem, também está ligado aqui a esse instinto social. E como que você percebe ao longo da sua vida? Você se percebe o tempo todo o seu movimento para buscar pertencimento e cooperação? Esses são temas fortes para você? Então, pode ser que o seu social esteja aí como instinto dominante. Bom, esses aí foram os três instintos, nós vamos aprofundar em cada um deles ao longo da semana, mas já vai pensando aí na sua vida. Você percebe os seus impulsos para buscar conforto e segurança? Ou para buscar prazer e intensidade? Ou pertencimento e cooperação. Então, esses são temas aí bem específicos de cada um dos instintos. Eu vou compartilhar com vocês também, logo aí abaixo tem o link do teste de instintos. Então, para você que não conhece aí os seus instintos, não conhece a sua ordem de instintos, logo abaixo tem o link para você fazer o teste. Esse teste, ele tem aí 80
a 90% de precisão. Então, isso significa que, o resultado do meu teste é esse, essa é a minha ordem de instintos. Não. Pegue essa ordem de instintos e observa ao longo da semana. Pode ser que você, ao entrar em contato com todo esse conteúdo, com as atividades, você perceba que a sua ordem é diferente que saiu do resultado. E está tudo bem. Em caso de dúvidas, perguntas, insights, ideias, enfim, o espaço aí da comunidade está aberto para você compartilhar tudo o que está acontecendo aí com você em relação a essa semana dos instintos em cores, ok? Então, seja muito bem-vindo, faça aí o seu teste e coloque aí o resultado do seu teste também no nosso grupo. Para aqueles e aquelas que já sabem a sua ordem de instintos, também compartilhe aqui com a gente, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula, que será amanhã. Tchau, tchau!